responde. Estamos com o obstetra, ginecologista, doutor José Bento. Tem uma dúvida aqui que é a seguinte: Regina Nunes, de Recife, tem 32 anos e pergunta: é verdade que cerveja preta faz a mulher produzir mais leite? É verdade. Assim como a cerveja preta, a água, líquido, qualquer tipo de líquido, o suco também, tudo que você ingerir de líquido faz aumentar o seu leite. Não é a cerveja preta. Aliás, você nem deve tomar cerveja preta porque tem um pouquinho de álcool. E o álcool inibe a lactação. Então, você quer ter bastante leite, você oferece a sucção, é um dos melhores estímulos para ter leite, e tome bastante líquido. Muito bem. Olha, chegou o momento também da gente falar dos filhos. Eles nasceram. E aí você precisa tirar algumas dúvidas. Já já vamos trazer aqui um pediatra incrível que vai tirar todas as dúvidas, porque aqui você sabe, o doutor responde. Mas olha só o que foi notícia. Excesso de açúcar e gordura afeta a inteligência das crianças. Segundo a pesquisa, uma pessoa que comeu muito açúcar e gordura na infância tem um nível de inteligência um pouco mais baixo que o normal. E por isso mesmo, o doutor José Bento trouxe um especialista, o pediatra do Hospital São Luís, doutor Marcelo Rebicheja, aqui para conversar com a gente. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Prazer. Obrigada pela participação, viu? Doutores, se não teve uma boa alimentação na infância, não tem como correr atrás do prejuízo na fase adulta? Isso é verdade? Não, na verdade isso é mentira. O que os estudos demonstram hoje é que as crianças até os 3 anos é a fase mais importante da alimentação deles. Então, esse estudo que você está falando é um estudo britânico, que foi feito com 14 mil crianças, que demonstrou que as crianças que não comiam de uma forma adequada até o 3º ano, quando a mãe resolvia fazer a mudança alimentar depois dessa idade, eles não conseguiram recuperar. Mas aí a gente também tem outros problemas, né? Por que até os 3 anos é a idade mais importante da alimentação? Primeiro porque a gente está na formação de neurônios, toda a formação neurológica é nessa idade que a gente vai ter a formação da mielina, de tudo que faz o cérebro funcionar de uma forma mais rápida. E essa idade também onde a criança vai ter todo o aprendizado alimentar. Ou seja, se você tem uma criança que normalmente come a sua verdura, come o seu legume, come sua carne, é mais fácil essa criança dar andamento depois na idade pré-escolar, na idade escolar. Quando você já tem uma criança acostumada só a comer besteiras, ou não besteira, mas não ter uma alimentação ideal, é muito difícil depois você conseguir recuperar. Porque a gente costuma falar que a educação alimentar é muito difícil, mas a reeducação é mais difícil do que a educação. Olha, Eliana, só para completar esse estudo britânico, é até interessante, as mulheres que tomaram ômega 3 durante a gestação têm filhos, em média, 30% mais inteligentes. Tem o QI 30% maior. Os japoneses são expert nisso, né? Os japoneses, mas os americanos agora, você encontra naqueles supermercados, tem a vitamina para grávida e logo do lado já tem o ômega 3 para ser ingerido durante a gestação e durante a lactação, para já passar para a criança. Vamos então, mês a mês, seu filho nasceu, vamos falar da alimentação, não é? Aliás, eu já estou aqui muito bem amparada, né? Tenho o ginecologista obstetra, o doutor José Bento, tenho aqui também o pediatra Marcelo Rebicheide. Então, ó, tudo que eu quiser saber e aprender, e você em casa também, aproveite que a gente vai aprender, viu? E é tudo que meu menino precisa também, né, doutores? Então, vamos lá. Nasceu o bebê, de 0 a 6 meses, qual que é a alimentação correta? Então, hoje o preconizado para alimentação até o 6º mês, pela Organização Mundial de Saúde, é o leite materno exclusivo. E aí hoje no Brasil a gente tem um problema com a licença maternidade, que não é todo lugar que tem 6 meses, e tem muita mulher que é profissional liberal e que tem que voltar com 1 mês e meio, 2 meses de pós-gestação. O que a gente faz? O importante é ser o leite materno. O ideal é que seja o leite materno na amamentação materna. Mas se não puder, hoje a gente pede para as mães tirarem o leite, faz a ordenha manual e você oferece na mamadeira. E esse leite é guardado como? Na geladeira? Esse leite, na verdade, existem alguns processos. Na geladeira, ele tem uma duração de 24 horas que você pode fazer esse uso, ou então você pode congelar, dura de 2 a 3 semanas. Existem locais onde você consegue fazer o processo de pasteurização, aumentando a vida desse leite de 6 meses, tá? Então, existem jeitos de fazer a amamentação. Marcelo, me conta uma coisa. Se por acaso, por exemplo, a criança pegar, então, essa mamadeira, depois ela não vai rejeitar o mamilo da mãe? Então, é um risco que se corre.
Mas na verdade o que acontece? A gente não tem muita escapatória. Essa mãe voltou a trabalhar, então ela tem que dar de mamar de algum jeito. Como ela não tem essa oportunidade de ser amamentada ao peito, a gente corre um risco. Quando a gente usa o complemento, ou seja, que a mãe dá de mamar e depois o bebê, o risco é menor, porque o bebê começa a ser condicionado onde ele vai mamar na mãe e ele é complementado na mamadeira. Mas como no Brasil realmente a gente não tem todo mundo com carteira assinada e são problemas que não cabem a nós discutindo aqui, é um jeito para... Perfeito, já saberemos a alimentação ideal de 6 meses a 1 ano, mas antes tem perguntas nas ruas, olha só. Oi, doutor. Falaram que bebê tem cólica porque engole muito ar, é verdade? E aí, doutor? Na verdade, assim, o bebê tem cólica porque ele tem uma imaturidade do intestino. Isso é inerente ao bebê. Todos os bebês, todos não, mas a grande maioria dos bebês tem cólica. O que acontece é que se você está dando de mamar no peito e a criança não pega direito, que a gente chama, ele não tem uma boa pega no seio, ele vai deglutir muito ar. Então, além da cólica que ele já teria normalmente, ele deglute ar, então ele fica com o estômago, o intestino mais cheio e também piora. Mas mesmo que ele mame bonitinho, é muito comum os bebês terem cólica. Porque ainda o intestino é imaturo. O intestino é imaturo. A cólica, normalmente a gente fala que ela vai até o 3º mês de vida. Na verdade, não é isso, é um terrorismo com as mães, tá? Ele normalmente começa depois de 25 dias e o pico é entre 25 e 45, 50 dias. Depois a gente já entra numa fase descendente, dos 2 meses até os 3 meses. E então... a maior angústia de uma mãe, eu imagino, é ver um filho chorando e você não entender por que ele está chorando. Como saber se o neném está com cólica? É muito comum essa pergunta também. E assim, a cólica ela tem algumas características. Primeiro, esses dias, essa faixa etária que o bebê se encontra. Segundo, que é muito característico, o bebê normalmente ele fica com a barriga dura, fica com uma cor muito vermelha no rosto, e ele estica a perna, ele dobra a perna, ele estica a perna, e aí passa. Dá 10 minutos, começa tudo de novo. Então a cólica é uma coisa que ela não é constante, ela é intermitente, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai. E também não é uma receita de bolo, mas ela tem um período pior. É no meio da manhã, mas o auge da cólica é final de dia. E o que fazer, doutor? Aí é o problema dos pediatras, porque a mãe fica brava quando a gente fala que tem muito pouca coisa para fazer. Medicação para cólica, na verdade, não existe, porque é um intestino imaturo, então não tem nem onde o próprio remédio funcionar. As medidas não farmacológicas funcionam mais do que o próprio remédio. Uma bolsa de água quente, uma massagem na barriga, existe uma massagem clássica que todo mundo conhece como uma massagem da bicicletinha, que é você pegar o neném de frente e esticar a perna e dobrar a perna, esticar, porque na verdade você vai propiciar o andar dos gases no intestino e fazer esse bebê ou arrotar ou soltar um pum, que isso já ajuda bastante. Que ladinho, mamãe. É a bicicletinha, então? É a bicicletinha. Já vou treinando. Vai treinando. Mais perguntas nas ruas, olha só. Oi, doutor. Oi, Eliana. Gostaria de saber se inseticida de tomada faz mal para crianças. E aí? Boa pergunta, essa também. Existe uma lenda onde o problema do inseticida é o inseticida em spray, né? E existe esse inseticida de tomada, que ele é o bonzinho. Ele não é bonzinho, gente, ele é tão vilão quanto o spray. A diferença é que quando você joga um spray, você joga o spray e acabou. E o inseticida de tomada, ele tem aquele spray que a cada 10, 15 minutos ele vai sprayar exatamente a mesma substância. E aquele o doutor José Bento conhece também, aquelas pílulas, né, que você coloca também e fica tipo ali. Pastilha também. Isso, aquela pastilha. É a mesma coisa, ele vai soltando, ele vai vaporizando o inseticida. Hoje existe uma novidade, que existe uns aparelhos ultrassônicos, que você coloca, parece que não adianta nada, mas quando você vai ver, nem um cachorro chega, quer dizer, ele realmente incomoda. A gente usa muito isso e a gente usa os produtos naturais para as crianças. Por exemplo, citronela é um produto que vai bem para as crianças. E não esqueça que a gente está falando muito de recém-nascido, de bebê. E o mosquiteiro? Coloca esse mosquiteiro, não tem problema nenhum com o mosquiteiro. Perfeito. O velho e bom mosquiteiro. Só tem que tomar um cuidado, que parece bobagem, mas tem que tomar um cuidado com o mosquiteiro. Na hora que você fechar o mosquiteiro, vê se não tem nenhum pernilongo dentro do berço. Porque senão o mosquito faz a festa, né? Aí fez a festa. Falando em fazer a festa, o seu filho de 6 meses a 1 ano precisa se alimentar bem, né? E o que ele pode comer, doutor? Então, depois que ele sai do aleitamento materno exclusivo, a gente começa as transições. A primeira transição que a gente faz é a papinha, que a gente fala papinha batida. O que é importante? A partir do momento que você tira do leite, é importante que essa criança tenha toda a alimentação em um só produto. Ou seja, aqui é uma sopinha onde a gente vai ter carne, de preferência vermelha, verdura, legume, carboidrato, tudo tem que estar presente aqui. Então a gente vai mudar do nada para tudo dessas crianças. E a partir do momento que você faz o desmame, que é a introdução de outro alimento que não só o leite, todas as transições vão ser regadas também com frutas e sucos. E as frutas e sucos, o pediatra normalmente ele vai andando com o decorrer da amamentação, da alimentação.
Até os 6 meses é o leite, depois a gente começa com essas sopinhas batidas e depois a gente acaba fazendo as variações sobre o mesmo tema. Aqui a gente vai ter a sopinha, as papinhas de 8 meses a 1 ano, que é a mesma composição da tua sopa batida, só que daí você já começa a deixar os pedaços. Então, Doutor, qual é a diferença da papinha de 8 meses para de 1 ano? A papinha, na verdade, de 8 meses, entre 8 e 10 que a gente fala, e 10 e 12, na verdade é o teu tamanho de substrato que você deixa. Então a composição acaba sendo a mesma, mas numa você amassa bastante, na outra você já vai deixando os pedacinhos. Tá. Marcelo, e você recomenda essa papinha, aquela industrializada? Não. Na verdade a papinha industrializada ela deve ser usada só em último caso. Então, papinha tanto a doce quanto a papinha salgada. Nada é melhor do que o produto feito em casa, mais natural, sem nenhum corante, sem nenhum agrotóxico. A gente tem certeza que o de casa é bem feito. O que acontece? Eu tenho uma festa, eu tenho alguma coisa, eu não tenho onde levar. Se você for usar essas papinhas e sucos de forma pontual, não tem problema. Tá? Não tem problema. O que a gente realmente não orienta é que seja essa a dieta da rotina. Tá? Então, dieta da rotina é sempre a papinha feita em casa. Feita em casa. Mal não faz, mas o ideal é a papinha da casa. Perfeito. Tá? E aí, então a gente vai intercalando essas sopinhas com frutas e sucos, é isso? Isso. A gente, quando vai dar para as crianças, o pediatra não tem preferência se é suco ou fruta. O importante é o elemento estar presente. Então a gente pode fazer um suco, aqui a gente tem um suco de laranja natural, ou você pode fazer um suco de pera, ou então pegar e fazer a famosa raspinha da avó. Todo mundo lembra, acho que da avó dando a papinha. E suco de 6 meses a 1 ano, Isso, né? de 6 meses a 1 ano. Tá. Normalmente as crianças um pouco mais velhas, então quando elas estão chegando perto dos 8, 9 meses, você já pode começar a cortar inclusive a fruta, cortar um filetinho de fruta, manga, e já começar a dar na mão deles para eles poderem comer Doutor também. Marcelo, pediatra, já responde pra gente se existe alguma fruta proibida pro seu bebê. Mas antes tem perguntas nas ruas, olha só. Oi, Eliana. Oi, doutor. Crianças podem usar adoçante, produtos diet ou light para evitar a obesidade? Isso é verdade ou mentira? Isso é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Na verdade, todos os produtos com adoçantes são proibidos para as crianças. Todos. Tudo? Todos. A gente não libera nenhum. E se a criança for diabética, Então, doutor? se a criança for diabética, aí é um outro problema, tem uma doença de base onde você realmente vai ter que exercer de uma forma mais forte. Mas o que acontece é que a criança diabética, graças a Deus, é uma raridade. E você expor a criança a um alimento dietético ou light hoje não é a raridade. Por quê? Porque esse é o nosso dia a dia. Então a gente acaba tendo refrigerante em casas que são lights, sucos que são diets, isso a criança não pode tomar nem beber. O que acontece? O fundamental da criança obesa é uma boa alimentação, então lembrar de fazer um prato balanceado, o problema não é só o prato balanceado, a gente tem que tomar muito cuidado com os intervalos da comida. Porque meu filho come bem, ele tem um bom almoço, um bom café da manhã, uma boa janta, mas ele fica beliscando besteiras entre os intervalos. Esse é um cuidado que tem que ser tomado. E criança obesa é igual a atividade física. Porque quando a gente pensa em obesidade na criança, se pensa só na criança gordinha. O médico pensa de outra forma. É uma criança gordinha, que vai ser um adulto gordinho, que pode virar um adulto diabético, hipertenso, com problema de colesterol. Então é fundamental uma boa alimentação e atividade física. Muito bem. E existe alguma fruta que seja proibida para bebê? Não, também existem essas lendas de que não pode dar morango, não pode dar abacaxi, porque são frutas ácidas. A gente não tem muito isso hoje em consideração. Na verdade, quando a gente fala sucos ou frutas, o único fator limitante para dar uma fruta é ter que pôr açúcar. Então, por exemplo, você pode fazer um suco de maracujá, mas esse suco de maracujá não pode pôr açúcar. Então, não vou dar. Você pode fazer um suco de limão, não tem nenhum problema. O que é muito importante, na verdade, é você descobrir quem é o seu filho ou sua filha. Por exemplo, eu tenho um filho que ele é um pouco mais travadinho no intestino, é mais constipado. Então você não vai dar tanta banana, tanta maçã, você vai dar frutas mais laxativas, como mamão, laranja, manga. Então o importante, na verdade, não é proibir ou não proibir, é saber quem é o seu filho para casar boa alimentação para ele. Muito bem, vamos para a alimentação a partir de 1 ano de idade. A gente está falando aqui que até os 3 anos, né, pelo menos eu estou aprendendo aqui com os doutores, que você ensina o seu filho a ter bons hábitos alimentares. Então, vamos aprendê-lo agora, né? Porque eu também preciso saber. Olha só que interessante. Eu não estou entendendo o que é isso. Pra vocês terem uma ideia, daqui eu entendi. Agora, daqui para cá, você em casa identifica esses alimentos? Isso aqui parece um hambúrguer verde, de palmeirense. É um hambúrguer, não. Eu nunca comi nada parecido. Nem aqui. E aqui me parece que é um hambúrguer, mas eu não sei do que exatamente.
Vamos ver. Doutor, qual que é a sugestão? Doutor pediatra Marcelo aqui vai contar pra gente. Na verdade, você ainda não conhece isso aqui, né, Eliana? Porque todo mundo que tem um filho mais velho começa a ter que sambar para eles comerem. Por quê? Porque a criança, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, começa a criar uma coisa que a gente chama de seletividade alimentar. Aquela criança que comia tudo, que era a paixão da mãe, ela começa a não aceitar nada. E quer o quê? Quer macarrão e as besteiras. E a gente acaba abrindo e deixando eles comerem as besteiras. Foi o que a gente falou, que a gente está na fase mais importante da alimentação e não pode. Então, como que a gente literalmente dribla essas crianças? A gente maqueia as comidas. Maqueia. Então, esse hambúrguer verde, na verdade, as crianças gostam de hambúrguer, vão fazer um hambúrguer de espinafre. Que legal! Isso é um hambúrguer de espinafre. Eles aceitam. A gente normalmente deixa sempre do lado mais marronzinho para eles acharem que estão comendo hambúrguer e eles aceitam. Doutor Marcelo, o senhor tem a receita desse hambúrguer de espinafre? Eu tenho que passar para vocês depois. Então, vamos fazer o seguinte. Você que está aí, preste atenção nas dicas, porque a receita do hambúrguer de espinafre e esse outro hambúrguer aqui, que deve ser diferente também, que eu não sei do que é, vão estar no meu site, tá bom? Você pode acessar eliana.com.br. Descubra como fazer esse hambúrguer saudável para o seu filho. Adorei. Então, é saboroso? É saboroso, é uma delícia. É uma delícia. E às vezes, para você até dar uma maquiada maior, você coloca um queijinho em cima, acabou. A criança não vê. Esse é um hambúrguer de espinafre. Esse é um hambúrguer de espinafre. E tem os nutrientes de um espinafre? Exatamente. Aí você normalmente você põe um pouquinho de arroz, você põe arroz e feijão, alguma coisa, está feito o prato da criança. Bárbara essa ideia, não é, José Bento? Legal, porque é muito comum, né? A queixa da criança é não como que é verde. As crianças não querem verdinho, não querem verdinho. Você consegue dar o verdinho maquiado. E esse hambúrguer aqui? Também não podemos ficar dando hambúrguer de espinafre a vida inteira para eles, então a gente tem algumas variações. Aqui, na verdade, a gente criou um outro hambúrguer, que é o hambúrguer de abobrinha e berinjela. E esse é legal porque a cor, inclusive, fica a mesma. É a mesma. Você pode até brincar aqui de... Você quer fazer um hambúrguer, então você põe ele no pão, você coloca com queijo, e aí você põe um pouquinho até da abobrinha em pedaço, acabou. A criança come e acha uma maravilha. Ela não consegue também, mesmo transformando a abobrinha e a berinjela em hambúrguer, eu mantenho os nutrientes desses legumes. Na verdade, ele perde um pouco dos nutrientes, mas assim, para aquela criança que não aceita nada, você consegue dar, é um baita negócio que a gente está fazendo. Mas, Marcelo, é frito? É frito. O ideal, na verdade, é que seja assado. Você pode assar isso aqui para também não ter fritura. Mas dependendo do hambúrguer, por exemplo, o hambúrguer de espinafre é um hambúrguer que você não consegue assar, porque ele desmancha o hambúrguer todo. Então, alguns hambúrgueres, de novo, o ideal é que ele com a fritura, o ideal é que ele não com a fritura. Mas aqui a gente é uma criança que não come nada. Então, a gente acaba saindo no lucro. E aqui nós temos um macarrãozinho, uma massa, né? Isso a gente está falando de alimentação a partir de 1 ano, né? Então tente, se você tiver um neném, uma criança que está nessa fase, até os 3 anos, é a hora de você ensiná-lo a comer bem. Pelo menos é o que eu aprendi aqui com os doutores, né? Aqui é uma massa com espinafre. Na verdade, aqui é o nosso carro o que a gente mais gosta. Por quê? Porque o prato que a criança mais gosta é o macarrão. Então, tudo que você precisar vincular alguma coisa, você vincula um macarrão que eles vão aceitar. Então, o que a gente fez aqui? Colocamos um macarrão que tem brócolis e couve-flor em pedacinho. E a gente coloca, as crianças aceitam. Mas, Marcelo, meu filho é muito chato, ele não come. Tem algum jeito que eu posso fazer? Tem. A gente junta tudo aqui. A gente põe isso aqui, a gente coloca um pouquinho de carne, uma carninha moída, fica com molho vermelho, a criança ama isso. Eles gostam tanto que normalmente eles pedem para repetir uma alimentação que normalmente eles nem chegam perto. Então quer dizer que se colocar um molhinho vermelho e uma carninha, a criança não vê o verde e acaba comendo. Essa massa é massa normal. Essa é massa normal. Não é integral? Não. Massa normal, a criança não tem essa necessidade de ser integral, tem que ser uma massa normal, mas é o jeito da gente... O que a gente faz, na verdade, a gente não queima estágios. Então a gente tenta primeiro essa, para depois ter uma outra alternativa, que é a massa com molho vermelho. Aqui nós temos um copo de leite e temos também um arroz e feijão, não é? Vocês estão vendo em casa, com uns nuggets. Isso. Nuggets, gente, não é saudável, né, doutor? Não é saudável. Por que a gente colocou as duas coisas aqui? Na verdade, esse copo de leite é para mostrar que as crianças, a partir de 1 ano, elas perdem a necessidade de ter aquelas fórmulas que a gente chama maternalizadas, aqueles famosos leites em pó, e elas entram no leite integral, o que é muito importante. A partir de 1 ano, o leite, a partir do 6º mês, mas principalmente a partir de 1 ano, o leite é tão importante quanto todas as outras refeições. Então, assim, ela tem o seu momento. A criança ideal, ela começa o dia tomando leite e termina o dia tomando leite. O leite no meio do dia ou entre as refeições é errado, porque você compete com várias absorções, principalmente do ferro. A criança come ferro, mas ela não absorve. Então é importante que... Só para eu entender, a criança acorda, é bom você conseguir dar para ela
leite. Isso. E antes de dormir, como um lanchinho, é bom também ela tomar um copo de leite. Na verdade, Eliana, nesse final do dia do copo de leite, a gente, adulto, deveria ter esse costume. Por quê? Porque é o período mais longo de jejum. Então, além de você estar bem alimentado, você faz uma proteção gástrica. É que a gente não tem esse costume, o leite engorda. Tudo. É bom? É bom, é bom. Para quem está gestante também é bom tomar leite, doutor José Bento? É ótimo, é fundamental que se tome leite. A grávida precisa de 1.500 miligramas de cálcio por dia, principalmente depois do 7º mês, para a ossificação dos nenês. Tanto que um aporte de cálcio durante a gestação sempre é recomendado. Entendi. E me conta uma coisa, pode ser leite, aqueles leites mais leves, desnatados ou sem lactose, Você não ou precisa de gordura. o integral? Você precisa, quando você está grávida, você precisa do cálcio. E o leite desnatado não perde o cálcio. E o sem perde só a lactose gordura. também? Também. Não tem problema. Beleza. Então, e aqui essa comida? Então, nuggets, né? Na verdade, o que a gente fez aqui? Tem um arroz e feijão, a gente tem a verdura, e aqui são nuggets, mas são nuggets especiais. Esse primeiro aqui, esse vermelhinho, é um nuggets de beterraba. Ah, para. É um nuggets de beterraba. Então, que criança que não gosta de nuggets? Todas. Então, a gente fez o nuggets de beterraba, e esse mais amarelinho é o nuggets de queijo branco. Não Então, é um acredito. jeito de você dar uma alimentação saudável, mascarando para as crianças. E a gente faz a forma que quiser. Isso, em casa, é você que está fazendo. O senhor tem a receita desses nuggets também? Também tem um. Então, olha, prometo para você, entra no meu site agora, você vai encontrar a receita. Primeiro, desse hambúrguer de espinafre, que eu achei sensacional. Primeiro, a cor é atraente. Se eu fosse criança, eu adoraria. Adulta também, eu já comeria isso fácil. Mas como a gente não está no quadro da Sueli Rudkowski, né? Eu não posso comer. Então tudo bem. A produção não deixa nem garfo, porque se deixa eu saio comendo, sabe? Aí aqui é hambúrguer de abobrinha e berinjela, que também vai estar no site. E aqui esses nuggets. Um nugget, você vai pegar a receita de queijo branco e outro nugget de beterraba. Incrível, adorei. Bom, tem mais perguntas e aqui os doutores respondem pra gente. Olha lá. Oi, Eliana. Oi, doutor. A minha filha sempre que mama, volta o leite dela. Eu fico morrendo de medo de engasgar. Dizem que é refluxo. É verdade que isso melhora com o tempo? E aí? Antes de você responder, eu nunca vi tanta criança com refluxo atualmente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É que, na verdade, assim, existem as novidades da pediatria e o refluxo não é uma novidade, mas é uma tendência. Explica pra gente primeiro o que é o tal do refluxo. O refluxo gastroesofágico é quando você volta, tem a volta de substâncias do estômago para o esôfago. Só que não é leite que volta, né? O refluxo todos nós temos, que é uma coisa fisiológica, nos primeiros 40 minutos. Porque a gente come, o estômago fica muito pressionado, então é normal voltar um pouco de alimento. Isso é comum. Principalmente grávida. Principalmente em grávida, por causa da pressão uterina. É verdade. Entendo. Vai dar uma azia no final da gravidez. Que beleza. Mas todas passam por isso, né? Todas passam e por todas isso. repetem. Que é maravilhoso, Então né? bom, Tudo bom. compensa, Então né? é bom. E aí o que acontece? Depois de 40 minutos, você já tem muito suco gástrico no teu estômago. E aí isso pode começar a voltar e gerar realmente o refluxo patológico, que não é o normal. Que o adulto tem, muitas vezes como é chamada aquela hérnia de hiato, que quando começa a voltar. As crianças, hoje, elas mamam no peito mais do que mamava antigamente. Então é muito comum, por deglutiar, etc e tal, ele fica com uma pressão maior no estômago e volta o leite. Só que é importante você diferenciar duas coisas. A regurgitação. O que é a regurgitação? Esse excesso de leite ou teu estômago numa pressão maior que devolve. Por quê? Porque não cabe aquilo no estômago. E o refluxo. O refluxo é doença. Qual que é a diferença de um do outro? A regurgitação você não faz absolutamente nada, melhora com a idade, porque na verdade a criança vai ganhando musculatura, ela vai sozinha conseguindo se policiar e acabando isso aqui, mas não traz problema nenhum. É uma criança que ganha peso, uma criança que mama bem, uma criança que não tem dor. Mas criança que tem refluxo pode engasgar, doutor? Então, criança que tem refluxo, normalmente qual é o quadro do refluxo? Uma criança que não consegue mamar bem, porque ela tem muita dor na hora de mamar, uma dor que a gente chama, parece com a gastrite, mas é um pouquinho mais acima, ela chama esofagite, é na região da transição do esôfago para o estômago, então ela sente muita dor, ela não mama bem, ela não ganha peso, isso é um diferencial importante, que eles não ganham peso, e ela pode engasgar. Mas o que acontece, que aí é o problema, né? A grande maioria, estão falando em quase 90% dos refluxos, você não vê acontecendo, chama refluxo oculto.
porque ele fica nessa região distal, final do esôfago, você não vê. Então, quase todas as vezes que você está vendo o leite voltar, não é a regurgitação. E não adianta tratar, não adianta medicar, porque isso sozinho, por isso que vai melhorar. O refluxo sozinho... Naturalmente, a natureza, assim... A regurgitação. Entendi. O refluxo não. O refluxo tem que ser medicado, por quê? Ok. Porque senão a tendência é cada vez piorar, porque a criança não mama direito, ela vai ficar cada vez mais irritada. Então o refluxo tem que ser medicado, mas tem que ser bem diagnosticado. Então por isso que hoje acontece que muita gente, na verdade, acha que a regurgitação é igual ao refluxo. E hoje você entra na internet, então você já tem um tratamento. Então várias vezes o médico nem sabe que está acontecendo o tratamento, mas a mãe já entrou com o tratamento. Por isso que a dica fica aqui, né? Procure sempre um bom médico, não deixe o seu filho sem pediatra, por favor, porque é muito importante. Por isso que nós trouxemos aqui o pediatra Dr. Marcelo, temos aqui prestando o serviço já há mais de um ano o Dr. José Bento, que é obstetra, ginecologista. Eu acho fundamental, porque também ocorre, né? Eu entendo, às vezes numa cidade pequenininha, uma cidade que às vezes não tem nem médico para atender, a mãe precisa pegar uma estrada, não é, para ir até determinado local para ser atendido, isso tudo dificulta. Então a gente tenta aqui te ajudar e passar o melhor que a gente tem. Mas procure sempre ter um médico por perto. Se for para o seu filho, um pediatra. E as perguntas continuam, olha só. Oi, Eliana. Oi, doutor. Eu gostaria de saber qual é a alergia mais comum em crianças e como tratá-la. Que fofura. Comendo cabelo, né? Alergia, na verdade, é uma coisa muito ampla. Quando a gente fala, depende muito da faixa, que é da época do ano que a gente está. Então, por exemplo, no verão, a alergia que é mais comum são as alergias de pele. E tem muita coisa que a gente pode usar de medicação, de cremes, mas existe uma coisa muito boa para alergia de pele, que é a maisena. Maisena? Maisena. Na verdade, o que você quer com a alergia de pele, a criança tem alergia de pele por um excesso de suor no calor. Então, tudo que você passa, os cremes são tudo à base de pasta d'água, o que não é interessante para a criança. Então, se a criança não tem uma complicação, um quadro infeccioso em cima, é só deixar sequinho isso aí. Então, não exagerar nos banhos. A gente pede nessa época, apesar de estar muito quente, de ser um banho nas crianças, um banho rápido, um banho morno, não exagerar no teu sabonete, porque o sabonete tira a tua primeira camada de proteção do corpo, que é a gordura, e no caso usar uma receita das avós que é ótima, que é a maisena. Mas assim, toma banho, secou e aí passa a maisena no corpo do bebê? Antes de dormir. Da criança? Pode pôr antes de dormir, ela não vai ficar incomodada nada, põe um pouquinho de maisena. Tem muita gente que usa o talco e a maisena, na verdade, a função acaba sendo a mesma, mas o talco tem cheiro, tem essência, e essa essência às vezes pode piorar a alergia, essas dermatites que a gente chama. Então o mais bacana para usar e sem trazer nenhum problema é a maisena. Bom, estamos aqui com dois doutores incríveis, doutor José Bento, obstetra, ginecologista. Estamos aqui com o doutor Marcelo Rebscheger. Espero encontrá-los ao longo desse ano aí para que a gente possa tirar dúvidas, inclusive as minhas também, e responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Marcelo. E você que está aí, continue mandando as suas perguntas para a gente, porque aqui o doutor responde.